Sabe uma coisa engraçada? Quando a gente pesquisa Bleach, normalmente a gente sempre vai se deparar com vídeos das pessoas comentando a história dessa obra tão incrível. Mas o engraçado é que sempre que você abrir um vídeo de Bleach, você tem 85% de chance do vídeo ser exatamente desse jeito. Bom, Bleach era uma obra incrível, fez parte da minha infância, é uma obra que mudou o cenário dos mangás e dos animes e tudo mais. Entretanto, todavia, porém, tudo que o Kubo escreve é horrível. Se o Kubo parasse de escrever e aprendesse a desenhar o cenário, haveria paz mundial. Porque esse é o problema da humanidade. O autor não consegue escrever nada coerente. Toda a história de Bleach é uma bagunça, é um monte de poderzinho jogado. O Ichigo é um monte de amarrado de coisas diferentes. Nada faz sentido, o autor é um lixo. Eu sei que eu tô exagerando aqui, mas querendo ou não, esse pensamento de que Bleach é uma obra muito interessante, com princípios legais, mas que é estragado pelo seu autor e pela forma com que ele escreve, é uma coisa que já é debatida há bastante tempo dentro da comunidade Bleach. Mas hoje eu queria falar um pouco o porquê, na minha opinião, isso está extremamente errado. E como a análise errônea da narrativa de Bleach faz com que você tenha essa visão do autor e também de toda a história em si. Pois Bleach não é igual aos outros shonens. Ele tem uma coisa especial que faz com que toda a sua narrativa em si siga em um rumo muito diferente. Por isso, se assim como eu você ficou interessado em entender mais desses detalhes que o Kubo deixou dentro da sua narrativa e entender também por que todos amam criticar Bleach, por que todos amam odiar Bleach, eu vou pedir para que você se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo e, se possível, se torne membro para estar apoiando nossos projetos aqui futuramente. E se você já fez tudo isso, sente-se na cadeira, pegue uma pipoquinha e bora lá comigo. Bom, Bleach é uma obra que praticamente não precisa de apresentação, sendo um dos mangás e animes mais bem sucedidos de toda a história, estando no top do top dos principais obras vindas do Japão, sendo uma obra comparada com One Piece, Naruto, até mesmo Dragon Ball, tendo uma referência absurda em diferentes outras obras que vieram posteriormente, ou seja, sem dúvidas é uma obra que marcou muito. Só que constantemente é criticado a forma com que o Kubo desenvolveu a sua história e como ele tratou o seu universo. Como tudo isso foi construído de uma forma que parecia não ter sentido, e como as coisas ficaram desconectas, e isso acabou criando uma comunidade em volta de Bleach que gosta da obra, gosta dos visuais, gosta das temáticas que o Kubo aborda, mas não gosta de como o Kubo fez a história e de onde ele levou a narrativa. E isso acabou criando a famigerada comunidade que ama odiar Bleach. E a grande questão é que, na minha visão, a raiz do problema que faz com que tantas pessoas tenham essa visão errônea da história de Bleach está no seu protagonista. Ichigo Kukurosagi, sem dúvidas, um dos personagens mais profundos dentro de um shonen. A gente já viu outros protagonistas de diferentes obras, mas o Ichigo ele é especial porque ele é diferente. O Kubo, por mais que ele não seja o Master Ultra Blaster escritor, ele não seja o autor de Senhor dos Anéis dentro do universo dos animes, ele ainda assim colocou muita profundidade nesse personagem e desenvolveu ele de uma forma, da sua vida como um todo, corre para um caminho muito diferente dos protagonistas padrões de shonen. Se nós compararmos Bleach, Naruto e One Piece, você vai ver uma característica um tanto quanto interessante com os protagonistas dessas três obras. O Naruto, ele é um garoto, isolado, triste, que vive a sua vida em uma constante batalha para ter a aceitação das pessoas da vila. E por isso, ele decide se tornar um Hokage, que significa galgar o cargo mais alto possível dentro da vila onde ele nasceu. Ou seja, ele vai ter que se tornar muito poderoso, conhecer outras vilas, passar por diversas missões, se tornar um ninja cheio de habilidades e técnicas e saber muito bem gerenciar suas equipes. Já o Luffy, de One Piece, é um garoto que tem um sonho, o sonho de ser o homem mais livre do mundo, e esse sonho está atrelado a ser o rei dos piratas. E para ele alcançar esse sonho, ele tem que alcançar tudo o que o mundo de One Piece proporciona para o protagonista. Então ele vai ter que encontrar os poliglifos, ele vai ter que conseguir um navio, ele vai ter que conseguir uma tripulação, ele vai ter que conseguir alcançar tudo. Todas as ilhas, chegar mais longe, ter haki, ter fruta, ou seja, tudo que a história de One Piece proporciona para
o Luffy absorve e utiliza para se tornar mais poderoso e alcançar mais ainda o seu objetivo. O Ichigo não. Por quê? O Ichigo não tem objetivo? Ele é só um cara mal escrito que tá ali só pra narrativa andar? Não. É que o Ichigo, ele é diferente desses dois personagens, pois ele é jogado no mundo mágico, místico e sobrenatural. Ele não é alguém que nasceu nesse mundo. O Luffy nasceu num mundo onde ele sabia que existiam várias ilhas, existiam algumas coisas estranhas, segredos e mistérios. Mas o conceito desse mundo já era muito claro na mente do Luffy. Na mesma coisa o Naruto. Por mais que ele não fosse um grande ninja no começo da sua trajetória, ele já sabia que existiam os ninjas, que existiam os poderes, existiam tudo aquilo que o mundo de Naruto possui. O Ichigo não. O Ichigo, ao começo da narrativa, ele é um garoto solitário, que tem alguns problemas de socialização por conta do seu cabelo, e que carrega uma mágoa interna que não é bem explicada inicialmente. A grande questão é que esse garoto, que não sabe o que ele quer da sua vida naquele momento, ele é jogado em um mundo onde simplesmente coisas sobrenaturais existem. Coisas como um mundo cheio de shinigamis, que pegam almas do mundo humano e levam para Soul Society, espadas que têm poderes místicos, seres que têm mais de 1000 anos de vida. Tudo isso é muito novo. E meio que o protagonista, ele não está buscando algo nesse mundo novo. Ele simplesmente acaba sendo jogado pra ele. Então, se a gente fosse fazer um comparativo, pode-se dizer que o Ichigo, ele é basicamente um personagem sendo jogado em Isekai. Um Isekai muito mais profundo, muito mais brutal, cheio de coisas e tudo mais. Só que é um Isekai. É um cara que os objetivos dele, ainda assim, nem estão dentro desse mundo místico. Estão fora dele. Mas ele é jogado de uma forma abrupta pra esse mundo sobrenatural. Lembrando, o Ichigo, ele já conseguia ver espíritos no começo da sua vida, mas isso era uma coisa muito diferente de entender toda a dimensão do mundo a qual ele habitava. Entender que ele tá preso basicamente num ciclo eterno, semelhante a Dark Souls, onde você tentar mudar acaba criando um outro ciclo que piora tudo e acaba criando mais dor e sofrimento. Ou seja, o Ichigo, ele não pode ser comparado aos outros protagonistas como Luffy, ou até mesmo de alguns animes mais modernos como o próprio Asta de Black Clover. Ele é alguém muito mais complicado e cheio de camadas. Ele é alguém que sofre ao decorrer da história e o Kubo não deixa isso visível de uma forma tão clara quanto esses outros autores colocam. Porque como o objetivo do Ichigo não é ligado a esse mundo, o sofrimento dele é demonstrado de forma diferente. Como assim? Se a gente for voltar, por exemplo, no arco dos Arrancers, agora dando um grande spoiler de um anime de mais de 10 anos atrás, na última batalha, assim, onde o Ichigo ele tá ali arrebentado, lascado, e ele usa a sua máscara rolo, ganha aqueles poderes e se transforma, aquilo não é a evolução do poder de um mero protagonista usando toda a sua força. É uma demonstração de como o Ichigo, por mais que ele seja alguém bom, caridoso e gentil com seus amigos, ele tem uma alma guerreira e isso foi desenvolvido pela solidão e a falta da sua mãe, que o fez entrar em situações complicadas, que acabou gerando nele essa forma de lidar com o mundo através da violência, através da luta, através de ser alguém forte e lutando contra o mundo. E isso se tornou uma característica inerente dele. E naquele momento ele vê que aquilo ali é mais ressaltado do que as suas outras virtudes. Então ele não tá mais lutando pra proteger os seus amigos como ele acreditava. Ele tá lutando pra proteger essa vontade animalesca de vencer e de continuar brigando. Porque é isso que se tornou a lacuna que a sua mãe deixou. Quando a sua mãe morre, ela deixa uma lacuna que é preenchida por essas atitudes que vão transformando o Ichigo em alguém cada vez mais recluso e meio solitário. Isso mostra como o Kubo, por mais que as pessoas gostem de criticá-lo, ele ainda desenvolveu e tentou desenvolver esse personagem. Mas nós temos que lembrar duas coisas. O Kubo é um autor, então ele tem que fazer uma obra que tenha capítulos interessantes. Ao mesmo tempo que ele tem a ideia de desenvolver um personagem.
Então o que o Kubo fez? Ele criou um universo muito interessante, muito vasto, cheio de coisas bacanas, absurdas, extremamente divertidas, só que ele colocou um protagonista que tem problemas internos, e esses problemas estão fora do escopo desse mundo imaginário. Então quando o Ichigo, ele vai a decorrer da história andando pela narrativa, e os seus objetivos vão indo pra trás, ele não vai querendo se jogar dentro desse mundo místico, parece que a narrativa não vai pra frente. Não no sentido da história não ter um desenvolvimento, mas no sentido de que aquilo que nós queremos ver, que são esses capitães, que são essas lutas, que são essas espadas, que são esses poderes, não são desenvolvidos da maneira que nós gostaríamos. Porque o Kubo, ele fica nessa de tentar equilibrar desenvolvimento de personagem principal, de dores, sofrimentos e dificuldades, ao mesmo tempo de agradar uma necessidade do seu público de entender mais do mundo que ele criou. Então um dos problemas do Kubo é que ele criou um universo tão bacana que o seu protagonista é tão realista que não tem espaço para você querer ver a história de um personagem cheio de camadas que vai se resolvendo de forma quase que silenciosa. E esse é o ponto. Talvez se o Kubo tivesse desenvolvido o Ichigo como um personagem padrão de anime shonen, a história como um todo pudesse ser mais bem elogiada pelo público, mas tiraria a intensidade que o autor quis passar através destes personagens. Ia tirar um pouco da essência do que o autor tentou transmitir através dessa história. Então quando nós analisamos as pessoas que muitas vezes criticam a história de Bleach sem entender esse fato de que o Kubo tentou equilibrar essas duas coisas, e a gente pode dizer que o erro do Kubo está em não conseguir fazer com que essas duas coisas sejam equilibradas da maneira mais correta, nós também entendemos porque que tem tanta gente que fala: ah, Bleach não é bom, Bleach tá cheio de defeitos, Bleach é cheio de erros, cheio de furos e tudo mais. A grande questão é que desenvolver uma história é difícil, é complicada. E quando você apresenta um universo como o de Bleach, onde basicamente você tem quase que uma mística própria, desde um mito criador até o criaturas lendárias, seres que transcendem o espaço e tempo, habilidades que conseguem distorcer a realidade. A vida de um garoto que perdeu a sua mãe e que ele agora está sofrendo com isso, e através da luta e das batalhas ele tenta equilibrar esse sofrimento interno, parece uma coisa muito mais tediosa. Então talvez o que criou esse pensamento errôneo de Bleach seja o Kubo ser um incrível autor, criando coisas interessantíssimas, mas não tendo tempo e muito menos condições para desenvolver todas elas da maneira que deveria. Talvez eu tenha sido bastante redundante nesse final, só que eu tenho que deixar bem claro isso, porque esse é um dos pontos que faz com que Bleach seja incrível. Porque mesmo sem ter tempo, muito menos as condições, o Kubo ainda colocou detalhes e coisas dentro da narrativa que fizeram com que ela se tornasse muito mais densa e conseguisse dar uma verdade, ainda que seja pequena, para os protagonistas que ele desenvolveu ao decorrer da obra. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram e tiveram paciência de me ouvir falando até aqui. Agradeço a todos que se inscreveram, deixaram like e compartilharam o vídeo, pois isso ajuda demais o canal e também nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Se você acha alguma coisa diferente ou acredita que pode colocar aí algo nos comentários que vai agregar pro vídeo, vou pedir para que você fale, escreva, não tenha medo, pois isso ajuda muito para que a gente tenha uma interpretação melhor de toda essa obra. Bom, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!